vamos nos dirigir, às mulheres mais velhas, que Paulo descreve no versículo de número 3. Vamos fazer a leitura mais uma vez, verso 3. Fala o seguinte: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas, para que ensine as mulheres jovens a serem sóbrias, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. No último estudo, nós vimos que Paulo, ele se dirige a cada classe de pessoas na igreja, e primeiro ele chama os homens mais velhos, após se dirigir para os homens mais velhos. Então agora o apóstolo Paulo, ele se dirige às mulheres mais velhas, às irmãs mais velhas. Quando Paulo fala às irmãs mais velhas, provavelmente ele tem ideia aqui daquela idade entre os 60 anos de idade, que é a mesma idade que ele fala para Timóteo, lá em capítulo 5, quando ele diz: Timóteo, não coloca para ser auxiliada pela igreja viúvas com menos de 60 anos. Então, explicitamente ele fala que as mulheres mais velhas, lá em 1 Timóteo, ele dá uma idade de 60 anos, Então pode ser que, aplicado ao texto, Paulo tem em mente essas irmãs mais ou menos em torno de 60 anos. Agora, claro, que tudo que ele fala aqui não quer dizer que somente as mulheres mais velhas devem ter. Isso aqui não tem que começar a ser regado com 60 anos, tem que ser colhido, Então daqui para lá, as irmãs, as mulheres, a gente tem que se exercitar naquilo que Paulo coloca aqui. Até porque, como os homens, as mulheres mais velhas, elas têm que ser o exemplo da igreja, o exemplo da congregação. Não somente em termos de exemplo, mas de todas as pessoas que Paulo fala aqui, as mulheres mais velhas são o grupo que, de uma forma bem direta, Paulo diz que o dever delas é ensinar as irmãs mais novas. Então, de todo o grupo que está colocado aqui, o dever que o apóstolo Paulo coloca sobre as irmãs é que o dever de vocês, o lugar de vocês na vida de igreja, é que vocês deveriam ser aquelas que iriam auxiliar as irmãs mais novas. Vocês deveriam ser aquelas que vão aconselhar, que vão discipular, que vão direcionar, que vão guiar aquelas que são as irmãs mais novas. Esse é o alvo do apóstolo Paulo aqui, principalmente para as mulheres na vida de igreja. Agora, irmãos, bem na verdade que hoje em dia, quando nós vamos falar de qual é o lugar das mulheres dentro da igreja, nós vemos basicamente dois extremos, Então, existe um primeiro grupo, que é um grupo dentro das igrejas atuais, que eles focam no ministério feminino, Eles são fortes quando se trata de mulheres. Então, em muitas igrejas por aí, muitas denominações, existe um conhecido grupo de departamento de senhoras. É um grupo que geralmente é organizado em torno das mulheres, e elas dirigem muitas programações, elas dirigem culto. Existe o culto de senhoras, existe culto rosa, existem programações onde essas mulheres, elas são extremamente presentes, influentes dentro da igreja. Então existe esse departamento de senhoras, que é o local onde elas se desenvolvem. O problema é que muitas vezes esse departamento de senhora, a grande ênfase do papel delas na igreja não tem nada a ver com o que Paulo coloca aqui. Não tem nada a ver. Geralmente é um departamento que elas ensaiam para poder estar cantando todo domingo, um coral dominical. Ou então é um departamento que procura promover cultos onde as mulheres dirigem e as mulheres pregam, cultos públicos para a igreja. E não existe, muitas vezes, dentro desses grupos, o conceito que Paulo coloca aqui, que é o quê? As mulheres auxiliarem as irmãs da igreja dentro de suas próprias casas, no pessoal, no 1 a 1, não simplesmente em cima de um púlpito, numa programação oficial da igreja, mas sim no cara a cara, no se importar, e não numa algo formalizado ou institucionalizado dentro da igreja. Então existe esse extremo muito comum dentro das igrejas hoje, O outro extremo é o contrário, são igrejas tradicionais, onde não tem cultos de departamento, onde não tem grupo de conjunto de senhoras, onde não tem pastorado feminino, onde a mulher é a pastora da igreja, não tem isso. Mas também não tem isso que o apóstolo Paulo falou. Esses grupos mais tradicionais, no fim das contas, as mulheres são ensinadas a serem umas boas mães, a serem boas esposas, a serem boas pessoas dentro da igreja, mas não são
Paulo coloca aqui, que seria auxiliar as irmãs mais novas, ou seria aconselhar, guiar, discipular, se importar, visitar, se for necessário, as irmãs dentro da igreja. Então existem esses dois grupos, tá? No primeiro, há uma ênfase no ministério feminino, onde tem pastorado feminino, tem departamento, tem conjunto, mas sem isso que Paulo está colocando aqui, tá? Que Paulo coloca aqui não é institucionalizado, não é um departamento, é uma vida comum de igreja, onde não precisa de programação para ter que se importar em fazer alguma atividade na igreja, mas é um grupo de vida oficializado da igreja. Já o outro extremo são igrejas tradicionais, bíblicas, né? Que não tem pastorado feminino, não tem departamentos e tudo bem, mas também não incentivam as mulheres a terem esse tipo de vida de igreja que Paulo coloca aqui. Então existem esses dois extremos, e o que Paulo coloca aqui é um equilíbrio de como é que as mulheres mais velhas devem se conduzir dentro da igreja, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco, apenas o versículo 3, vamos deixar a última característica, mestres de coisas boas, para outra oportunidade, tá? Vamos apenas falar então acerca desses 3 primeiros características que Paulo coloca. Vamos para o texto. Será que passou esse barulho? Amém? Verso 3. As mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento. Paulo, antes de falar o papel das irmãs mais velhas, ele usa a palavra semelhantemente, ou seja, assim como os homens mais velhos, eles têm um papel na vida de igreja, da mesma forma, semelhantemente, as mulheres mais velhas também têm o seu lugar na vida de igreja. Existe algo dentro da igreja para vocês fazerem. Esse semelhantemente de Paulo, inclusive, tem irmãos que acreditam que Paulo não está falando apenas aqui de responsabilidade, tá? Então, os homens têm seu papel, as mulheres também têm seu papel, não é isso. Mas é no sentido de que, assim como os homens têm que fazer aquele papel, vocês também têm que fazer o mesmo papel e mais. Entendeu? Então, é como se Paulo dissesse, os homens têm que ser, verso 2, sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas também. É como se ele dissesse, também vocês têm que ser assim. Tem que ser sóbrias, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Vocês também têm que ser assim. Agora, isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque geralmente parece que essa imagem que é pintada aí, né? Paulo deixa bem claro aqui que o chamado para levar uma vida santa, uma vida piedosa, não é algo preso para os homens, não é algo destinado aos homens da igreja somente. O homem de família se espera que ele seja grave, que ele seja prudente, que ele seja santo na fé, no amor, na paciência. Mas isso não é só o papel do homem, que é o cabeça da família. Paulo estende esse mesmo papel para as mulheres. Os homens têm que ser santos não porque são machos. Os homens têm que ser santos porque santo é aquele que nos chamou. Sede santos porque o Senhor nosso Deus é santo. Da mesma forma que os homens precisam se importar em ter uma vida espiritual, as mulheres são chamadas a ter a mesma vida espiritual, a ter a mesma intensidade na busca pela espiritualidade. Se o homem tem que ser o cabeça da família, amém. Isso não quer dizer que o corpo está liberado para pecar. Se o pastor ele tem que ser o exemplo da congregação, amém. Não é sinal que a congregação está liberada para pecar. É o contrário. Tanto o marido como a esposa tem que ser santo. Não é apenas o papel do homem imitar a Deus, é o papel de todo aquele que é chamado por Deus para servi-lo. No Evangelho, a diferença pode ser de função, de complementarismo, mas não de caráter. Em caráter, vocês são chamados para ser santo tanto quanto nós. Se o homem tem que imitar Abraão, amém. A mulher tem que imitar Sara. Se o homem tem que ser como Davi, a mulher tem que ser como Esther. Se tem um casal onde o homem pode ser Áquila, a mulher tem que ser Priscila. Todos são chamados para ter a mesma ideia, a mesma intensidade na vida espiritual. Seu marido tem um momento de leitura bíblica, né? O homem de casa tem um momento para estudar as escrituras. Isso não significa que você está liberado para isso, para não ler a Bíblia. Não é. Você tem que ser chamado para ser santo, porque Deus é santo, e não porque o homem é o responsável
evidentemente, que sejam sérias no seu comportamento. Algumas versões dizem que sejam sérias em todo o seu viver. A primeira característica que Paulo chama as mulheres mais velhas e como exemplo a todas as mulheres da igreja é que vocês devem levar uma vida que seja séria. Essa palavra séria que ele utiliza aqui, de fato aponta para uma seriedade da idade, aponta para a mulher mais velha. No entanto, não é só por você ser mais velha que você tem que ser séria em seu viver, como convém às santas, mas é justamente por você ser uma cristã, porque o mundo também envelhece. Os ímpios também são velhos, né? Eles envelhecem, mas vocês devem ser sérias, não simplesmente pela idade, mas como convém às santas. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, versículos de número 14. O irmão que achou Romanos 15, versículos de número 14, pode fazer a leitura. Eu mesmo Olha aí, o principal alvo do apóstolo Paulo naquele texto é que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas. Mas antes que você seja chamada para ensinar, você tem que ser chamada para viver, para ser santa. Antes de você ser chamada para aconselhar, que esse é o alvo do apóstolo Paulo, em primeiro lugar ele deixa claro que a mulher, ela tem que cuidar da sua própria vida espiritual, que ela tem que cuidar de si mesma em tudo, como convém às santas. Esse texto do apóstolo Paulo, ele é interessante porque ele destaca três coisas. Primeiro, Paulo aqui ele não está falando para a liderança da igreja, ele diz, porém, irmãos, ele está falando para os irmãos. Segundo, ele está falando o que para os irmãos? E eu mesmo, irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes também para admoestar-vos uns aos outros. Primeiro é um texto para os irmãos. Segundo, o alvo do Paulo é o mesmo, para que vocês possam ensinar uns aos outros. Agora, como vocês têm que fazer isso? Vocês têm que ser cheios de toda a bondade e cheios de todo o conhecimento. Para que você possa ensinar, você tem que partir para ser cheio de bondade, o seu caráter, quem você de fato é, não quando está dentro da igreja, quando está nos estudos das mulheres, mas de fato quem você é diante de Deus. Antes de qualquer outra oportunidade que você tenha, você precisa cuidar da sua própria vida espiritual. Por que Paulo dirige isso para as mulheres? No capítulo 16, Paulo ele vai destacar justamente ministérios, se é que nós podemos usar essa palavra, né? Serviço de mulheres na igreja que se destacaram a ponto de Paulo chamar elas pelo nome. Ele vai citar várias irmãs aqui, né? Desde Febe, que tem uma igreja em casa, que ajudou a igreja, Priscila e Áquila. Priscila, nós vamos falar melhor dela no outro estudo, mas ela é um grande exemplo bíblico na igreja do que Paulo quer dizer a Tito. Ele fala de Trifena e Trifosa, Pérside, enfim. A igreja primitiva era uma igreja marcada por irmãs que participavam da vida ativa da igreja, que participavam de uma vida de serviço à igreja local. E isso não é porque é parte da igreja primitiva, isso é porque faz parte do evangelho. Lembra-se da promessa de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e Pedro ele fala, isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, porque nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O que Pedro quis dizer naquele momento é que com a descida do Espírito Santo, agora não existe apenas alguns profetas que Deus levanta. Agora, todos nós, debaixo do Evangelho, temos o mesmo Espírito Santo para nos capacitar no serviço de Deus, para nos capacitar no serviço da igreja. Em outras palavras, o papel das irmãs, das mulheres, claro, é servirem dentro da igreja, é participarem ativamente dentro da igreja. Mas primeiro, vocês têm que cuidar da própria vida espiritual de vocês. Vocês têm que ser sérias
em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento. Isso, em segundo lugar, deixa claro que o objetivo do apóstolo Paulo é justamente que as irmãs têm que ter um cuidado de servir a Deus em toda a sua maneira de viver, em toda a sua vida. Isso engloba tanto a maneira como as irmãs se vestem, com modéstia, que não é o tema do estudo de hoje, a maneira como as irmãs falam, se comportam, mas a palavra que Paulo utiliza, e que isso é interessante, quando ele diz como convém às santas, a palavra santa ali não é a palavra comum que nós utilizamos para a igreja. A igreja é uma igreja santa, ou seja, separada. A palavra que Paulo diz para vocês, para as irmãs, é que quando ele fala como convém às santas, a ideia é de alguém que está prestando um culto religioso. Ou seja, Paulo está querendo dizer que as irmãs, vocês devem servir o Senhor em toda a vossa maneira de viver, não perdendo de vista o alvo de que vocês vivem para Deus, que vocês cuidam das coisas de Deus, que Deus tem tudo a ver com vocês e que o serviço de vocês não é apenas dentro da igreja, não é apenas no que você faz na hora do culto, mas vocês servem a Deus no mundo, lá fora, além de um departamento, além de o momento do culto público, mas o papel de vocês é servirem a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. É por isso, irmãs, que a Bíblia, ela traz direções para as irmãs sobre qualquer situação. Se o seu marido ele é ímpio, a Bíblia fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 3, para as irmãs que têm esposos que não são cristãs. Se as irmãs não têm um problema financeiro, a Bíblia fala disso. Mateus capítulo 6. O objetivo é, as escrituras são dadas para as irmãs para que vocês consigam levar uma vida servindo a Deus lá fora, em qualquer momento, em tudo que você faz, não perdendo de vista Deus, que é aquele a quem vocês servem. Por exemplo, a principal razão para você cuidar do lar, cuidar da sua família, é porque você gosta de deixar uma casa bonita, aparente para os outros? Não, é porque vocês servem a Deus. No momento em que você está de manhã, durante a tarde, organizando a hora do seu dia, o horário do seu dia, que hora você faz aquilo, que hora você vai na rua, que hora você resolve isso, dentro desse horário tem que incluir o quê? Que hora você lê a Bíblia, que hora você vai orar, que hora você vai servir a Deus dessa forma. Por quê? Porque vocês devem viver como convém às santas, no aspecto de em tudo que vocês levam a vida, na maneira como vocês vivem, vocês devem se conduzir servindo ao Senhor, colocando o Senhor dentro da sua rotina, incluindo aquilo que é bíblico dentro da sua vida, seja no falar, no proceder, no se vestir, no trato com o marido, que Paulo vai falar melhor isso depois, na maneira como cuida dos filhos, como cuida do lar. A principal razão de você fazer todas essas coisas, agora que vocês são salvos, é para que Deus seja exaltado. Paulo coloca lá no final, né? Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Isso deixa claro também, irmãs, que, obviamente, o que Paulo está querendo deixar é uma diferença entre a maneira como os falsos profetas se conduzem e a maneira como vocês devem se conduzir. Lembra o contexto do capítulo de Tito? Ele está tanto falando contra o falso profeta, como dizendo a maneira como a igreja tem que agir. Em relação ao falso profeta, eles dizem que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Agora, com relação a nós que somos igreja, em relação às mulheres, sejam sérias em seu proceder, como convém às santas. Se vocês dizem que são santas, são crentes, são convertidas, são cristãs, então vivam conforme aquilo que vocês dizem. Vivam conforme aquilo que vocês afirmam. Não simplesmente falar da boca para fora, mas viver como convém às santas. Há tanta diferença entre você só falar e viver do que entre você ir para o céu ou ir para o inferno. Como Jesus mesmo diz, naquele dia muitos me dirão, dizer, Senhor, Senhor, fizemos isso em teu nome. O que ele diz? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles dizem Senhor, mas eles praticam a iniquidade. 1 João, o apóstolo João vai dizer a mesma coisa. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão, mas andarmos em trevas, mentimos.
Paulo está dizendo, vocês têm que ser diferentes dessas falsas igrejas e religiões por aí. Devem ser santas, no caso, né? Devem levar uma vida séria no seu proceder, como convém a santas. Essa é a primeira coisa. Agora Paulo ele chama para uma segunda coisa. As mulheres, elas não devem ser caluniadoras. Vamos abrir em Provérbios capítulo 15. Os irmãos estão conseguindo me entender bem? Eu acho que está complicado, não? Irmãos, assim, eu acho que devido ao barulho, não sei se os irmãos estão atrapalhando, para mim está me atrapalhando bastante. Não estou conseguindo me concentrar aqui. Para ver se a gente encerra o culto nesse momento, vamos fazer uma oração, damos continuidade a outro culto